Salve meus amigos do canal, aqui o professor Feliciano gravando mais um vídeo com resolução de questão do Enem 2025 para vocês. Foi lançada mais uma questão aqui de Ciência da Natureza da prova de 2025 do ano passado, certo? Essa era a questão 135 da prova azul, segundo dia, né? E falava o seguinte: a icterícia é uma doença que acomete recém-nascidos e pode ser tratada com um método de fototerapia conhecido como banho de luz, que consiste na exposição do recém-nascido a uma fonte luminosa equipada com LEDs azuis. Para o monitoramento da dosagem dessa radiação, é utilizada a resposta óptica de um sensor constituído de materiais orgânicos que luminescem quando expostos à luz azul. Com o passar do tempo, essa radiação oxida os materiais do sensor, alterando sua coloração de vermelho-laranja para verde, o que indica o final do tratamento. O gráfico apresenta o espectro de fotoluminescência do sensor em função do comprimento de onda da luz emitida no início do tratamento, quando o sensor colado na fralda do bebê, figura 1, luminesce na região do vermelho-laranja, aproximadamente 600 nanômetros de comprimento de onda. A figura 2 apresenta a evolução da coloração do sensor, mostrando que a frequência da luz emitida por ele aumenta em função do tempo de exposição à luz. Então aqui tem a figura, certo, moçada? Essa figura aqui mostra como está o sensor no começo do tratamento, né? Como está em vermelho, que a gente mostra ver aqui, está vermelho, então o comprimento de onda está na casa de 600 nanômetros, né? E que é o início do tratamento, está no vermelho. E aqui abaixo mostra que com o passar do tempo, das horas aqui, a frequência vai aumentando e a cor desse sensor aqui na fralda vai mudando até chegar em verde, certo? Então ele quer saber o seguinte: os espectros da fotoluminescência do sensor no início e no final do tratamento estão esboçados em qual gráfico? No gráfico, daí vem as alternativas aqui: o gráfico A, o gráfico B, o gráfico C, o gráfico D e o gráfico E, certo? O que a gente precisa entender aqui, se lembrar, é que no espectro visível, né, a luz, a frequência vai aumentando conforme vai se afastando do vermelho e se aproximando do verde. E se aumenta a frequência, diminui o que, meus amigos? Diminui o comprimento de onda, né? A gente sabe pela fórmula que a velocidade da onda, né, é o famoso lambda, que é o comprimento da onda, vezes a frequência, né? Então daqui a gente tira que a frequência ela é a velocidade dividida pelo comprimento de onda. O que a gente descobre é que a frequência e o comprimento de onda são o quê? São inversamente proporcionais. Se a frequência está aumentando, o comprimento de onda vai diminuindo, certo? Então aqui no verde o comprimento de onda vai ser menor do que o comprimento de onda era no vermelho no começo do tratamento da criança. Então o que a gente tem que entender aqui nesse gráfico é que ele vai ter que ser menor o comprimento de onda no final do que ele era no começo. Então no começo está na casa de 600, no final ele vai ter que estar numa casa menor. Então aqui nos gráficos que a gente vê aqui na letra B, olha, ele está mostrando que no final seria com um comprimento de onda maior do que no começo, certo? Você tem que acompanhar aqui nessa horizontal onde está o comprimento de onda, né?
E lembrando que aqui o fechado, a linha fechada é no início do tratamento e o pontilhado é no final do tratamento. Então aqui, olha, aqui o final estaria com a comprimento de onda maior, certo? No gráfico B. No gráfico C estaria com o mesmo comprimento de onda, certo? No gráfico D estaria com comprimento de onda também igual, só com maior intensidade, certo? E no gráfico E estaria igual, o mesmo comprimento de onda. E não é o que acontece, se a luz vai ficar verde, o comprimento de onda vai ficar menor, que corresponde exatamente ao que a gente vê aqui no gráfico da letra A, certo? Olha aqui, ó, o comprimento de onda na parte final do tratamento está na casa dos 550 nanômetros e no começo está na casa dos seus 600, certo? Esse aqui é o que está dando a resposta certa. Como a frequência fica maior, o comprimento de onda vai ficar menor, então a resposta certa aqui era a letra A, falou, meus amigos. A resposta certa era esse gráfico aqui da letra A. No final do tratamento, que vai estar verde já o sensor da fralda da criança, né? Esse sensor vai ficar verde aqui, o comprimento de onda é menor do que estava no começo, que estava vermelho, beleza? Então era uma questão que tinha que se analisar e lidava com as famosas ondas eletromagnéticas, né? O espectro visível, falou? Que é um assunto que a gente estuda, né, quando está vendo as ondas eletromagnéticas. Falou, meus amigos, a fórmula da velocidade da onda, né? Lambda F, e lembrar que a frequência era inversa ao comprimento de onda. Falou? Fiquem com Deus, sou Jesus do Senhor, vamos continuar trabalhando, se preparando para o próximo Enem que vem chegando aí, moçada. Um abraço, fiquem com Deus, fiquem na paz, valeu.